Boa noite. Boa noite. Até o final da semana, estados vão receber 11 milhões de doses do imunizante do Butantan contra a Covid-19. Esse é o maior lote distribuído pelo Ministério da Saúde desde o início do Plano Nacional de Imunização. Professores do estado de São Paulo com mais de 47 anos já podem se cadastrar para a vacinação contra a Covid-19. Imunização começa no dia 12 de abril. Na capital paulista, aulas presenciais só devem voltar após o fim da fase emergencial. Páscoa mais salgada. Inflação e alta do dólar impulsionam o preço do bacalhau em mais de 16%. Consumidor busca alternativa para a celebração não pesar no bolso. Caso Henry. Padrasto e mãe de menino morto no Rio de Janeiro faltam à reconstituição do crime. Defesa pediu que a simulação fosse adiada. Uma pesquisa revelou que a variante de Manaus, a P1, do novo coronavírus, pode ser a principal causadora da terceira onda de Covid-19 no Rio de Janeiro. 962 pessoas estão à espera de um leito de UTI para tratar a doença no estado. O aumento do número de pacientes com a nova cepa da Covid-19 vem preocupando as autoridades. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o Rio de Janeiro tem hoje 166 casos da variante P1, detectada inicialmente em Manaus. Das 83 amostras analisadas pela Fiocruz, 65 foram identificadas como sendo da mutação brasileira. Mais de 80% dos casos que nós sequenciamos aqui no estado foram pela variante P1. E muito provavelmente ela está relacionada a essa terceira onda de transmissão no estado do Rio de Janeiro. Os pesquisadores ainda analisam se a variante P1 é mais agressiva e letal, mas já sabem que ela tem maior capacidade de transmissão. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, só aqui na capital fluminense, 83% dos casos confirmados de Covid-19 são da mutação brasileira. Das 76 amostras colhidas no município do Rio e analisadas pelo laboratório da Universidade de São Paulo, 64 deram positivo para a liagem P1. Que nós vemos que essa terceira onda, ela é muito mais acentuada do ponto de vista de velocidade de transmissão. E, consequentemente, a gente está vendo um deslocamento. A gente já vê isso claramente no Brasil e o Rio de Janeiro provavelmente vai mostrar isso nas próximas semanas. Um aumento do acometimento de pessoas um pouco mais jovens do que a gente via anteriormente. A velocidade de transmissão da nova cepa, somada ao desrespeito às regras sanitárias, vem sobrecarregando o sistema de saúde. Cerca de 90 pessoas são internadas diariamente com Covid-19 na cidade do Rio. São 670 pessoas internadas com Covid grave num leito de CTI. É o maior número de pessoas internadas por Covid em leito de CTI. Então o panorama é um panorama bastante preocupante. Quem trabalha na linha de frente faz um alerta para o agravamento da situação nos hospitais. Médicos intensivistas não são formados do dia para a noite e não são como insumos ou materiais que possam ser comprados e produzidos, embora esses também estejam em falta. A única saída para isso é que a população se conscientize que é preciso manter o afastamento social e que cheguem logo essas vacinas, porque só assim nós vamos poder salvar mais vidas. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, autorizou a retomada das aulas presenciais nas redes pública e privada da capital a partir do dia 12 de abril. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Guilherme Lopes. Boa noite, Guilherme. Olá, Augusto, Joyce, boa noite a vocês, a todos que estão ligados com a gente. É isso mesmo, o decreto foi publicado hoje no Diário Oficial do município. A retomada das aulas, tanto na rede particular quanto na rede pública, que inicialmente estava prevista para o próximo dia 5, foi adiada para o dia 12 de abril. Mas isso caso a fase emergencial do plano de flexibilização do governo do estado, que vai até o dia 11, não seja prorrogada. Essa foi uma condição imposta pelo prefeito da capital, Bruno Covas, para liberar a retomada das aulas aqui em São Paulo. As aulas que estão suspensas desde o dia 17 de março por causa do agravamento dos índices provocados pela pandemia, com aumento no número de internações e de mortes provocadas pelo novo coronavírus.
O prefeito Bruno Covas, ao anunciar a retomada das aulas, ele reforçou que a educação é um serviço considerado essencial em todo o estado. Inclusive, são as prefeituras que decidem se liberam ou não as aulas durante essa fase emergencial. Ele garantiu também que todos os profissionais da educação do município serão testados, farão teste sorológico antes de retornarem às escolas. A Secretaria da Educação também reforçou que vai seguir os protocolos sanitários. A gente lembra que desde fevereiro, quando as escolas retomaram as aulas, elas só podem atender 35% dos estudantes. A outra parte continua tendo aulas online de casa. Vale a gente reforçar aqui também que todos os profissionais da educação do estado de São Paulo podem, a partir de hoje, se cadastrar para receber a vacina da Covid-19. A imunização dessa categoria começa só no dia 12 de abril, mas o cadastro já pode ser feito. Vamos conferir isso na reportagem. A data, que já tinha sido divulgada pelo governador João Dória, foi confirmada hoje pelo secretário da Educação, Rocieli Soares. A primeira etapa da imunização de profissionais da educação vai começar no dia 12 de abril. Nesta fase, para a qual foram destinadas 350 mil doses da vacina contra a Covid-19, só serão imunizadas pessoas acima de 47 anos, grupo que corresponde a 40% do total de profissionais do setor. Merendeiras, auxiliares de limpeza, diretores e coordenadores também estão inclusos. Aposentados ou profissionais que estão afastados não receberão a imunização agora. Quem tiver mais de 47 anos deverá fazer um cadastro e apresentar o olerite para provar que está na ativa. A intenção é evitar fraudes. Infelizmente, a gente sabe que vai ter gente tentando e a gente está atento a buscar minimizar isso ao máximo. E vamos denunciar sempre que houver algum tipo de tentativa desse tipo de situação. O Sindicato dos Professores da Rede Estadual se manifestou contra o calendário. A POSP entrou na Justiça solicitando que todos os docentes, independentemente da idade, sejam vacinados a partir do dia 12 de abril. O governo do estado afirma que o pedido da entidade de classe poderá atrapalhar o que está sendo planejado. A educação já está sendo, por ser essencial, ter sido decretada essencial, por ser uma atividade que o governo do estado considera das mais importantes, já incluir a vacina. E, obviamente, observando primeiro para aqueles que compõem o grupo mais risco, que é por idade. Portanto, olhando por idade, a gente vai descendo, como a gente está fazendo também, de forma geral, para a sociedade. E, obviamente, a gente está mirando para todos os profissionais da educação, mas começando por uma etapa. Obviamente, nós somos muito grandes, não tem nenhuma outra categoria que chegue próxima ao tamanho, né, daquilo que é a educação. O processo que eles entraram pode sim acabar prejudicando o processo de vacinação. Obviamente, o Estado está atento a isso. A Justiça deu um prazo de 72 horas para que a coordenação do Plano Estadual de Imunização responda aos questionamentos sobre os critérios adotados para a vacinação dos profissionais de educação em São Paulo. Em nota, a POSP disse que cobra do governo a vacinação de todos os profissionais da educação sem limite de idade ou contra outra condicionante, porque, segundo o levantamento feito pela categoria, professores, jovens e até mesmo adolescentes e crianças estão morrendo de Covid-19 devido ao surgimento de novas variantes. O Ministério da Saúde iniciou hoje a distribuição do maior lote de vacinas contra a Covid-19 desde o início do Plano Nacional de Imunização em janeiro. Até o final da semana, os estados devem receber 11 milhões de doses de imunizantes. Nesta quinta-feira, 8 milhões e 400 mil doses da vacina Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan, começaram a ser distribuídas para todo o Brasil, assim como 728 mil doses do imunizante de Oxford, fabricadas pela Fiocruz. No sábado, o Ministério da Saúde aguarda a entrega pela Fiocruz de outras 2 milhões e 100 mil doses, ou seja, um total de mais de 11 milhões de imunizantes. As doses serão destinadas para idosos de 65 a 79 anos e para trabalhadores da saúde. Também será adiantada a vacinação de parte dos profissionais da Força de Segurança e Salvamento, além das Forças Armadas que atuam na linha de frente do combate à pandemia. A Polícia Civil de São Paulo encerrou uma festa clandestina e fechou um bingo. Cerca de 170 pessoas estavam nos dois locais.
A operação aconteceu na madrugada de hoje. Policiais precisaram arrombar a porta da casa noturna. Dentro do local, na zona leste da cidade, havia cerca de 70 pessoas. 8 organizadores e funcionários foram detidos. Na mesma região, agentes também fecharam uma casa de jogos. Cerca de 100 pessoas estavam no local. 33 foram detidas. Documentos, computadores e máquinas de cartões foram apreendidos. Os casos foram registrados como infração de medida sanitária preventiva. Depois de 2 semanas sob quarentena rígida, Pernambuco iniciou hoje uma flexibilização maior em diversas atividades. O novo plano de convivência com a Covid-19 adotado por Pernambuco prevê a volta das atividades do comércio em horários diferentes para a região metropolitana do Recife e para o interior do estado. No Grande Recife, as lojas e shoppings podem abrir das 10 da manhã às 20 horas e nos finais de semana das 9 às 5 da tarde. Já os estabelecimentos do interior podem começar as atividades das 5 da manhã às 20 horas da noite e nos finais de semana das 6 às 17. Já os bares e restaurantes de todo o estado poderão abrir das 5 da manhã às 8 da noite. Academias, igrejas e templos voltam a funcionar seguindo todos os protocolos sanitários. As escolas estão autorizadas a ter alunos de forma presencial. Já as praias estão liberadas para banho de mar e esportes individuais, mas continua proibida a comercialização de comidas e bebidas. Praças e parques também reabriram. Essas novas medidas são válidas até 25 de abril. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, as solicitações por leitos de UTI Covid registraram uma queda de 4,4% em relação à semana anterior. Mesmo assim, a taxa de ocupação nas UTIs no estado continua alto, 96%. Com o agravamento da pandemia e o aumento do desemprego, muitos moradores de vilas e comunidades dependem de doações para não passar fome. Quem ajuda também está preocupado. As arrecadações de recursos e alimentos caíram nos últimos meses. Nesta ação de solidariedade, catadores de materiais recicláveis de Belo Horizonte receberam cestas básicas e kits de higiene pessoal. Já é uma ajuda para nós, né? Esse do jeito que está aí, como tem minha esposa, tem meus filhos. Está muito difícil e a cesta é muito importante para nós. As doações foram feitas pela Cruz Vermelha e vão ajudar cerca de 40 famílias cadastradas nesta cooperativa. Eles tiveram uma queda no volume de trabalho também por conta dos eventos que não estão acontecendo, né? Menos movimento nas ruas. A Central Única das Favelas da capital mineira também reforçou a ajuda para moradores em situação de vulnerabilidade. Muitos dependem dessas doações para não passar fome. Uma pesquisa feita em várias favelas do país mostra que 80% das famílias que moram em vilas, comunidades e ocupações estão vivendo com a ajuda de doações. O estudo revela também que tem moradores que só conseguem fazer uma refeição por dia, ou café da manhã, ou almoço ou jantar. Selma é cozinheira e está desempregada. Nos últimos meses, as medidas de isolamento social deixaram a situação na casa dela ainda mais dramática. Quem é que eu vou achar na rua? Não tem ninguém na rua para comprar meu produto. Se não for eles para colocar a minha comida na minha mesa, eu estaria numa situação muito difícil. O agravamento da pandemia afetou também as doações. De acordo com as instituições e organizações de assistência social, a queda nas arrecadações chega a 80%. É importante todo mundo que puder, que tiver condição, doar, nem que seja um pouco, porque essa doação, mesmo sendo pouco, vai fazer a diferença para muitas famílias. Para Selma faz tanta diferença que foi difícil controlar a emoção. Gostaria de agradecer a vocês, o que vocês têm feito aqui para nós na periferia. Isso para a gente vocês não sabem como. A gente se sente agradecido por isso. Morreu aos 76 anos o ator João Acaiabe, que viveu o tio Barnabé do Sítio do Pica-Pau Amarelo e o chefe Chico em Chiquititas. Ele estava internado desde o dia 21 de março em São Paulo com Covid-19. Na noite de ontem, João Acaiabe foi entubado, mas não resistiu após sofrer 2 paradas cardíacas.
E vamos aos números da Covid-19 no Brasil. O país tem 11.239.000 recuperados. 1.275.000 pessoas estão em acompanhamento. O total de mortes desde o início da pandemia é de 325.000. Os dados são do Ministério da Saúde. A polícia do Rio de Janeiro fez nesta tarde a reconstituição da morte do menino Henry, que aconteceu no início do mês no Rio de Janeiro. Quem acompanhou tudo e tem mais informações ao vivo para a gente é o repórter Tony Vendramini. Boa noite, Tony. Como foi a reconstituição, hein? Boa noite, Augusto. Boa noite, Joyce. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Os peritos chegaram por volta das 2 horas da tarde ao condomínio aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, onde o menino Henry Borel, de 4 anos, morava com a mãe Monique Medeiros e com o padrasto, o vereador Dr. Jairinho, do Solidariedade. Eles passaram cerca de 4 horas aqui tentando reproduzir o que aconteceu na noite em que Henry morreu. A mãe e o padrasto não participaram dessa ação. Eles foram orientados pelo advogado, que chegou a pedir que essa reprodução simulada fosse adiada para a semana que vem. A defesa alega que a mãe, Monique Medeiros, ainda está em depressão e que o caso deveria ser investigado pela Delegacia de Homicídios e não pela Delegacia da Barra da Tijuca. Veja na reportagem. Para reproduzir os acontecimentos da noite em que Henry Borel morreu, os peritos levaram para o apartamento um boneco com as mesmas características do menino, que media 1,15 m e pesava 20 quilos. A ação foi acompanhada pelo advogado da mãe e do padrasto de Henry. Ao chegar ao condomínio, ele afirmou que o casal também quer que o caso seja esclarecido e justificou o pedido de adiamento da reprodução simulada. A gente está indicando perito assistente para atuar no local. Então a gente tem um profissional que está contratado que queria que viesse, que se encontra em outro estado. Estamos no meio de um feriado com pandemia e a dificuldade de trazê-lo do Rio Grande do Sul para cá. Além disso, a Monique se encontra, assim como o Jairinho, sob efeitos de medicamentos, acompanhamento psiquiátrico. Mas a reprodução foi realizada mesmo com a ausência da mãe, Monique Medeiros, e do padrasto, o vereador Dr. Jairinho, do Solidariedade. A decisão foi do delegado responsável pela investigação, que não aceitou o pedido de adiamento. Hoje, o governador em exercício, Cláudio Castro, do PSC, admitiu que horas depois da morte de Henry, recebeu uma ligação de Dr. Jairinho, que contou o que havia acontecido. Castro afirmou que se limitou a responder que o assunto seria tratado pela delegacia responsável. Segundo o advogado de Dr. Jairinho, o telefonema não foi uma tentativa de pedir a interferência do governador. O vereador Jairinho e o Cláudio Castro, hoje o governador, o Cláudio já foi vereador, inclusive, já trabalhou na Câmara com eles, são amigos, assim como o vereador conhece inúmeras outras pessoas. A preocupação do Jairinho, assim como da Monique, sempre foi conceder maior transparência e maior justiça ao caso. Então não quer, em momento algum, que a figura dele como político possa gerar qualquer parcialidade que o prejudique. Desde o início da investigação, a polícia já descobriu que a empregada do casal limpou o apartamento depois da morte de Henry, na madrugada do último dia 8. Também encontrou contradições nos depoimentos de Monique e de Dr. Jairinho sobre a empregada ter sido informada da morte do menino. O laudo da perícia aponta que o corpo de Henry apresentava hematomas e ferimentos na cabeça e no abdômen, além de uma hemorragia hepática, apontada como a provável causa da morte. O casal afirmou à polícia que encontrou o menino caído no quarto e com dificuldades para respirar e o levou para um hospital da região. Henry já estava morto quando deu entrada na unidade. 23 garimpos ilegais foram flagrados no Pará por equipes da polícia e fiscais da Secretaria do Meio Ambiente. Na mesma operação foram apreendidas madeiras e uma área equivalente a 2.300 campos de futebol foi embargada. Do alto é possível ver a ferida aberta no coração da Amazônia. No total, 23 garimpos clandestinos foram flagrados pelos agentes de segurança e fiscais da Secretaria de Meio Ambiente do Pará. A operação também apreendeu mais de 1.600 metros cúbicos de madeira e embargou uma área equivalente a 2.300 campos de futebol. Segundo o IBGE, entre os anos de 2000 e 2018, o Pará foi o estado com maior redução absoluta de cobertura florestal. 116 mil quilômetros quadrados desmatados.
A Operação Amazônia Viva começou em junho de 2020. Ao longo de 10 fases, a operação já embargou mais de 140 mil hectares, o equivalente à cidade de Teresina, capital do Piauí. Além disso, nesse mesmo período, foram flagrados 58 garimpos ilegais. A atividade de garimpo na Amazônia, sobretudo aquela ilegal, causa uma série de problemas ambientais. Primeiro porque há o uso intensivo do mercúrio, que não só prejudica o ecossistema, afeta a fauna e a flora, mas prejudica também a saúde humana. 4 milhões de reais. Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou cartão virtual de débito da Caixa. Com o dólar e a inflação dos alimentos em alta, o almoço de Páscoa pode sair mais caro este ano. E o consumidor tem buscado alternativas para adaptar o cardápio. Na casa do Fábio, bacalhau na Páscoa é item indispensável. Vai ter um bacalhau, a gente vai preparar um bacalhau. E agora eu tô pegando com ele um salmão aqui também para a gente fazer um salmãozinho também. Que eu divido, né? Meus irmãos vão estar juntos, cada um contribui um pouquinho. Aí fica, não pesa para ninguém. Mas na mesa de outros tantos brasileiros, o bacalhau não vai ser o protagonista da vez. Com a alta do dólar e da inflação esse ano, o produto sofreu um reajuste de 16,35%, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Então, o efeito que a gente tem combinado, né, não só do preço do produto importado que está mais caro, mas também do preço da matéria-prima, que também fica mais caro com a desvalorização cambial, ambos acabam impactando e tendo reflexos na cesta de consumo e, obviamente, se refletindo isso no IPCA. Aqui no Mercadão de São Paulo, um dos principais centros de compras da capital, o quilo do bacalhau varia de R$ 50 a R$ 130 reais. Por isso que muitos desses consumidores, para reduzir o custo, têm escolhido outros peixes, como namorado, curvina e sardinha. Na banca do Renato, as vendas de bacalhau esse ano caíram 45% em comparação ao mesmo período do ano passado. Estamos trabalhando desde o preço mais barato até um pouquinho mais caro, né? Para variar. Às vezes a pessoa quer um bacalhauzinho para pôr na mesa, mas não tão caro. Então vai ter até aquele mais top de linha, que é o filé, né? Já limpinho já. Na peixaria do Fábio, a isca da vez são os peixes frescos. A gente está vendendo muito salmão, muito robalo, muito camarão, muito polvo. Está bem diversificado esse ano. Em tempos de grana curta, a alternativa é a pesquisa e a pesca das promoções. Caminhando entre as peixarias do mercado municipal, encontramos o quilo do robalo a R$ 65, a anchova a R$ 30, pescada a R$ 28, tambaqui R$ 24 e o quilo da tilápia, que é tão versátil, a R$ 20. A dona Carmelita está animada com o almoço. Usou a economia e a criatividade. Fazer um cação, sopadinho assim gostoso, com leite condensado, creme de leite, né, essas coisas todas. Para azeitoninha, pô. E um camarãozinho assim, que faz um pouquinho no arroz. Tá maravilhoso, né? Nossa, que delícia, hein? Convida a gente. Claro, se vocês quiserem ir, dão endereço, o CEP e tudo. O governo autorizou o reajuste dos preços dos remédios em até 10%. Os novos valores já podem ser cobrados a partir de hoje. O anúncio foi feito pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamento, a CEMED.
Os reajustes estão divididos em 3 faixas que levam em conta a classe terapêutica e o perfil de concorrência da substância utilizada na fabricação. O reajuste de 2021 é superior aos 5,21% do ano passado. E a partir de amanhã, os trabalhadores poderão saber se irão receber a nova rodada do auxílio emergencial, que começa a ser paga na próxima terça-feira. O início da consulta, que poderá ser feita nos sites do Ministério da Cidadania, Dataprev e Caixa Econômica Federal, estava previsto para hoje, mas precisou ser adiado para ajustes no sistema. Serão pagas 4 parcelas com valor médio de R$ 250. A previsão é que 43 bilhões de reais sejam pagos a mais de 45 milhões de brasileiros. O setor hoteleiro no Brasil fechou 2020 com os índices mais baixos dos últimos anos, principalmente em destinos corporativos. Por causa da pandemia, não foi possível chegar nem a 20% dos números alcançados em 2019. Recepção vazia, piscina deserta. É assim que muitos hotéis estão. Eu estou falando dos que ainda sobrevivem à pandemia, porque muitos já fecharam as portas. Na maioria das unidades, a atual taxa de ocupação, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, não cobre sequer os custos operacionais. Aí é preciso se reinventar para atrair, ao menos, o público local. Esse hotel no centro de São Paulo transformou quartos em apartamentos para moradia temporária de até 6 meses. Foram equipados com fogão, micro-ondas, utensílios de cozinha e o perfil de hóspedes que antes era de negócios mudou. Muitos médicos procuravam locais para se hospedarem, para ficar em isolamento também da família, né? E ter também a proximidade aqui dos hospitais. Então a gente ficou com 55% de ocupação da parte de médicos, enfermeiros, pessoal da saúde. Com isso, o hotel recuperou a perda de 85% na hospedagem nos períodos mais críticos da pandemia. Uma outra alternativa para sobreviver à crise é atrair o público que está em home office. Tem rede de hotéis no Brasil fazendo isso. Como funciona? São oferecidas salas privativas ou de reuniões e até quartos para o cliente trabalhar. Alguns quartos viraram um escritório e a adaptação foi bem simples. Para esse serviço, nesse hotel aqui, a cama, que é retrátil, fica guardada. No lugar tem um sofá, daí aqui um espaço exclusivo para home office, adaptado com internet, tudo que é necessário para o cliente trabalhar. Além de uma cozinha equipada para que ele possa fazer as refeições durante o dia. Ele pode permanecer aqui das 8 da manhã às 8 da noite. Ainda tem o serviço de quarto e a diária custa metade do valor de uma hospedagem. Devido ao fato que nós ficamos com quartos fechados ou vazios, todas as vendas que nós possamos conseguir a fazer é um benefício para os hotéis, para os proprietários e para os clientes também. Vinícius gostou da ideia e faz as reuniões de trabalho no quarto de hotel. Tem a tranquilidade, tem todo o conforto de casa, tem toda também a parte positiva da rede hoteleira, que é a garantia de estar tudo sempre limpo, organizado, toda a parte de higienização feita. E também de toda essa de estar aqui dentro sem ter ninguém atrapalhando e sem atrapalhar ninguém, que acho que é mais importante, né? E enquanto a crise não passa, quartos vazios esperam dias melhores para voltar a receber os hóspedes como era antes. O IBGE divulgou hoje os números da produção industrial brasileira. Após 9 altas consecutivas, a indústria nacional recuou 0,7% em fevereiro, na comparação com o mês anterior. Em relação a fevereiro do ano passado, a produção subiu 0,4%. Ainda assim, nos últimos 12 meses, o setor acumula queda de 4,2%. 162 milhões de reais. Foi essa bolada que um dos vencedores da Mega da Virada perdeu. Parece piada do dia da mentira, mas não é. O apostador tinha até ontem para retirar o prêmio, mas não apareceu. De acordo com a Caixa Econômica, o jogo foi feito por um morador de São Paulo pela internet. O valor será repassado ao FIES, Fundo de Financiamento de Ensino Superior. A Assembleia Legislativa de São Paulo decidiu por unanimidade ampliar o afastamento do deputado estadual Fernando Cury, do Cidadania, para 6 meses. Cury é acusado de importunação sexual contra a deputada Isa Pena, do PSOL.
O plenário virtual decidiu que a punição sugerida pelo Conselho de Ética de 119 dias de perda temporária do mandato fosse ampliada para 180 dias. Com afastamento de 6 meses, o suplente do deputado deve ser acionado e a verba do gabinete dele será suspensa. Em dezembro do ano passado, Cury foi flagrado passando a mão no seio e na cintura da deputada Isa Pena, durante sessão de votação do orçamento do estado de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que inclui no Código Penal o crime de stalking, que na internet é a prática de perseguir uma pessoa. Agora, quem praticar o crime poderá ser condenado de 6 meses a 2 anos de prisão. Em caso de agravante, a pena pode chegar a 3 anos. Apesar da prática ser comum na internet, a lei prevê a punição para quem cometer o crime tanto nos meios digitais quanto físico. E você quer rever alguma matéria do Rede TV News? Se inscreva agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora youtube.com/RedeTV. Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã.